revisar a aula primeiro e depois nós vamos começar, tá? Então, hoje é dia 17 de junho. A próxima aula será de revisão, tá? Então, assim, ó, eu olhei lá, eu avaliei lá o nosso plano de aula, tá? Nós conseguimos trabalhar tudo o que era para trabalhar, tá? Então, talvez algumas questões ali que vocês pediram, que não vai dar tempo, mas vocês estarão vendo isso em outras disciplinas. A psicologia infantil, não sei se vocês terão a psicologia do desenvolvimento infantil. Pessoal, desliguem os microfones, tá? Então, assim, né, não sei se vocês terão aí mais alguma outra disciplina, mas a psicologia da adolescência, né, depressão, os transtornos, tudo isso vocês vão estudar com outros professores, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula, tá? Vamos lá. Deixa esse fio para cá. Vamos revisar lá as atividades, né? Eu tenho olhado quase todos os dias. Hoje eu vou dar mais uma olhada, vou corrigir. Né? Eu leio lá as respostas, né? A maioria tem respondido de acordo, tá? Então, a maioria tem respondido aqui sem problemas. Então, vamos lá. Pessoal, em relação à prova, tá? Quais são os conteúdos que vão cair? É a partir da aula 6 aqui, se eu não me engano. Então, quem quiser já vai estudando a partir da aula 6. Tá? Então, aqui, ó. É aula 6, sobre adolescência. Então, foi a primeira aula, né, que nós tivemos lá sobre adolescência. Eu gosto sempre de revisar para nós não termos problema depois. Então, a primeira aula foi depois da prova sobre adolescência, era para explicar lá a fase da adolescência, então quem não fez ainda, por gentileza. Aula 9. A aula 9 era para explicar qual a relação entre adolescência e família, tá? Entre adolescência e família. 10. Tá? Qual o papel da psicologia frente à depressão na adolescência? Então, aqui nós discutimos sobre a questão da depressão, tá? Sobre a questão da depressão. Também, se alguém tiver alguma dúvida, aula 11, né? A aula 11 foi sobre depressão e automutilação. Se eu não me engano, era para apresente as causas da depressão na adolescência e seus tratamentos. Aula 11. Aula 12. Meu, quanta aula, né, gente? Quando eu entro nesse AVA no meu YouTube, eu penso, meu Deus, como eu dei aula. Socorro. Né? Não sei onde é que eu fui buscar tanta energia para isso. Aqui, ó. Tá?
Aqui nós temos, então, né? Aqui era para entrevistar um adolescente, né? Nós já discutimos essas questões aí. Aula 13. Era a questão das redes sociais. Eu li lá as respostas. Eu gostei, né? Achei bem interessante o enfoque que quem já fez deu lá, né, sobre a questão das redes sociais. Então, era para trabalhar aqui a questão, qual a influência das redes sociais na formação da psique do adolescente, tá? Eu achei a maioria, todos, né, coerente. E a aula de hoje, nós vamos falar sobre a questão da escolha profissional, tá? E do papel da psicologia frente ao adolescente. Então, essa será a nossa aula de hoje, tá? Então, aqui escolha profissional e o papel da psicologia no contexto geral da adolescência, não só da escolha profissional. Pessoal, quem puder, assista os vídeos, tá? Eu coloquei lá, eu gosto muito da Dulce. A Dulce é o último vídeo aqui, ela trabalha só com isso, com carreiras. Ela trabalha também um pouco com o psicodrama. Opa, cancela. Ela tem vários livros, vários trabalhos, ela tem uma página no Facebook. Não sei se ela tem a empresa dela ainda. Ela se aposentou pela Universidade Federal de Santa Catarina, tá? E ela se abriu uma empresa só para trabalhar com essa área, área de orientação. Não sei se alguém assistiu o vídeo dela, tá? Mas hoje a orientação profissional não é só para jovens. Tem muita gente que critica a questão do coach. Eu vejo muitos alunos da psicologia, esse coach é uma bobajada, não sei o quê. Depende de como que ele é trabalhado. Porque essa própria visão de mercado, ela mudou. Não é mais como antes. Eu vou morrer, professora. Eu vou morrer psicólogo. Não. Tem muito, inclusive a Dulce coloca, que ela teve que mudar o próprio trabalho dela, o enfoque dela, porque ela recebe pessoas de tudo que é faixa etária. Quantos empresários já chutaram o pau da barraca? Não quiseram mais ser empresário. Eu conheço várias pessoas que moram em chácara, que moram lá para as praias de Florianópolis, que moram nas montanhas. O cara prefere criar galinha e mexer com as plantinhas do que ser empresário. Grandes empresários, grandes pessoas, super bem sucedida. Então, existem trabalhos de coaching que não são bons, mas tem trabalhos de coach que são trabalhos interessantes, que não dá para jogar fora. Não dá para jogar fora, pessoal. Tá? Bom, em relação ao PI, ao projeto integrador, quem está na disciplina de psicologia de desenvolvimento, ao final da aula eu vou conversar. Fica na aula, nós encerramos a aula, fica na aula. E se alguém, independente, que está na disciplina de desenvolvimento ou não, precisar conversar, pedir alguma sugestão, alguma ideia em relação ao PI, ao projeto integrador, eu também estou à disposição, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Então, psicologia. Alguém quer falar? Pode falar.
Deixa eu só achar aqui. O que eu coloquei lá para vocês? Ah, tá. Então, eu vou falar um pouco geral da orientação profissional. Eu preciso achar um livrinho aqui, só um pouquinho, eu vou falando, tá? Pessoal, então, em relação à orientação profissional de adolescentes, o que nós temos que pensar? Como que nós podemos estar trabalhando em relação à orientação profissional desses estudantes? De que maneira que eu vou estar trabalhando? Primeiro, existem os projetos do governo, que é lá o aprendiz legal, tá? Existe, algumas empresas de RH, existe algumas instituições que trabalham, com tudo isso. As escolas, é muito difícil hoje, nas escolas, no ensino médio, ter algum tipo de trabalho nesse enfoque, tá? Eu fui orientadora pedagógica durante muitos anos no ensino médio, e eu trabalhava só com a orientação profissional. Claro, eu trabalhei na época que o adolescente, com 12 anos, ele assinava a carteira e ele ia trabalhar, tá? E geralmente, naquela época, ele seguia o quê? Os passos do pai, né? Ele ia, às vezes, trabalhava na mesma empresa que o pai trabalhasse, tá? Só que hoje a realidade mudou, tá? Hoje a realidade mudou. Quer dizer, ele pode trabalhar no aprendiz legal com 15 anos. Com 15 anos ele pode ir. Bom, vamos então, eu vou acompanhar aqui o texto, tá? Sobre orientação profissional. Deixa eu só abrir aqui. Bom, o que eu tenho que pensar? Tudo que nós trabalhamos em relação ao adolescente, tudo entra nesse processo aqui. Então, como que eu vou criar um programa, ou como que eu vou criar um projeto para trabalhar a orientação profissional desse estudante? Algumas universidades, têm trabalhado aí com a questão da feira, da empregabilidade, enfim. Mas como que eu vou querer trabalhar, fazer um trabalho de orientação profissional, tá? Fazer um trabalho de orientação profissional, um jovem que está em crise. Então, primeiro, eu tenho que tirar ele da crise, Como é que eu vou? É a mesma coisa eu chegar para alguém agora e dizer, fique em casa. Eu não suporto isso. Fique em casa, reflita sobre a sua vida se a barriga está roncando, Então, é muito fácil eu ficar postando nas minhas redes sociais e falando, olha, fique em casa se eu estou tendo a oportunidade de trabalhar em casa, minha geladeira tem comida, eu tomo banho, eu deito e durmo, Então, é uma hipocrisia. Então, é a mesma coisa. Eu quero que o meu filho trabalhe. Então, eu vou colocar ele numa orientação profissional. Se ele está em crise, se ele está em depressão, se ele está com algum transtorno, se ele está angustiado, se ele tem medo, se ele tem pânico. Então, primeira coisa, eu não posso querer trabalhar a questão da orientação profissional. O pessoal tem microfone ligado, tá dando interferência na gravação. Então, assim, eu não posso, querer que esse adolescente faça alguma reflexão. O que você quer ser? Então, primeiro, é aquela história. Primeiro, eu tenho que limpar a área, tá?
Primeiro eu tenho que limpar a área para depois eu fazer algum tipo de questionamento aqui. Então, esse artigo é uma pesquisa bibliográfica, tá? No Centro Universitário de Tiradentes de Maceió, no ano de 2015. Eles estudaram aqui a influência dos adolescentes e seus processos de escolha profissional, tá? A percepção, a relação da importância adequada. Foi avaliado aqui mediante autoavaliações dos jovens que responderam aqui, além do levantamento bibliográfico, também foi feito aqui um questionamento, a questão da ansiedade, do grau de satisfação, da importância da orientação profissional aqui. Então, o que é adolescência? Então, claro, o artigo ele vai trazer novamente tudo que nós já vimos. Quem é esse adolescente? Qual é o papel da família? Toda essa discussão retoma-se no artigo. Então, né, adolescência é o quê? Uma fase do desenvolvimento humano que se encontra entre a infância e a fase adulta. Tá? Que tem aqui uma transformação física, psíquica, social, né? De diversas experiências aqui, termina o ensino médio, adolescência, vê diante do quê? De escolher os seus estudos, de ingressar no mercado de trabalho. E aí vem o quê? A escolha profissional. E às vezes vem o quê? Vem o quê? A pressão da família. Vem a pressão da sociedade. Vem a pressão dos colegas. Ele não sabe o que ele quer. Então, às vezes, aqui, seria muito melhor ele fazer um curso técnico, tá? Fazer um curso técnico, fazer alguns cursos de curta duração para ver o que ele quer. Tá? Outro dia eu encontrei um estudante, já faz um tempinho, né? Que ele era meu aluno na biologia. Eu encontrei ele numa outra universidade. Aí eu perguntei assim, mas o que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo administração, eu larguei a biologia. Eu disse, mas por que você largou a biologia? Ele era um bom aluno. Porque a biologia não dá emprego. Falei, a biologia não dá emprego? Dá aula, meu Deus. Né? Bom, passou. Aí passou mais um tempo, encontrei com ele. Eu disse, o que você está fazendo aqui? Eu saí da administração e eu voltei para a biologia. Então, pessoal, o problema não é você entrar num curso e para o outro sair para o outro. O problema é que você gasta dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. E geralmente, quando é a família que paga, é complicado. Eu tenho uma amiga que ela pagou odontologia para a filha na PUC. Na PUC. No dia da formatura, ela olhou para a mãe, tá? Ela olhou para a mãe e disse assim, olhou para a mãe e disse assim, mãe, eu não quero mais ser dentista. A mãe desmaiou. Além da mãe ter pago todo o curso, a mãe tinha montado o consultório para ela. Eu vou fazer publicidade. A mãe disse, bom, agora tu te vira. Agora, ó. Porque... vamos, os pais não sabem. Gente, vamos nos colocar também no lugar desses pais. Quanto dinheiro, quanto esforço. Aí o filho chega e diga, não quero, não sei o que quer, né? E vou falar mais para vocês. Ainda nas universidades particulares, o número maior de formandos ao final do curso é maior do que as federais.
As federais, de cada 100 estudantes que adentram num curso, 10 se formam. 10. Tá? Ai, não quero. Eu tenho várias amigas. Tem uma amiga que a menina fazendo engenharia aí, engenharia não sei do que na federal, o último ano ela não larga tudo. Tá? Então, né, por isso que é o que eu falo, a fase da adolescência, ela deveria de ser melhor trabalhada. Tanto na área, tanto as escolas, a sociedade, os órgãos todos que dão atendimento, o CRAS, o CRAS, essas ONGs que dão orientação, essas casas de acolhimento, a Secretaria da Família, da Criança e do Adolescente, o Ministério da Saúde, o Ministério da Assistência Social, o Ministério da Educação, as igrejas, todos os órgãos deveriam de se unir e resgatar os nossos adolescentes, pessoal. Por quê? Por que agora está mais difícil? Porque há anos atrás você também tinha menos oferta. A mulher, por exemplo, ou ela ia ser professora, ou ela ia casar e ser feliz eternamente. Bela piada, né, pessoal? Feliz para sempre. Isso não combina comigo, tá? Então, o homem, ou ele ia trabalhar numa fábrica, tá? Ou ele ia ter o negócio dele próprio. Daí tinham cursos, por exemplo, os primeiros cursos foram de direito no Brasil. Direito foi a primeira faculdade, depois de belas artes. Hoje não, hoje você tem aí, você quer fazer um curso, você enlouquece de tanta coisa que tem. Tá ok? Bom, pessoal, Então, aqui, dentro do artigo, tem tanta mudança na vida, eu estou lá na página 2, na vida desse adolescente, tá? Em questão da família, Então, o trabalho, aqui a pesquisa, foi feito em 2018 esse trabalho, é um trabalho bem recente. Tá? Então, ele avaliar aqui a importância da orientação profissional, da realidade, da orientação, dos princípios, dos temores, da questão aqui de sanar as dúvidas, da quantidade de informações que eu acabei de falar. Colegas, o adolescente hoje ele é bombardeado de informações. Ação profissional ou vocacional, ela tem uma característica que qual é o papel dela? É de dar um suporte, em relação à carreira profissional aqui, ao caminho, ao aconselhamento, tá? Ao autoconhecimento, a questão das aptidões, dos domínios. Aqui o processo de conscientização, de conversar sobre as dificuldades, os obstáculos, as apreensões, os medos, as dúvidas, os interesses, os desejos, a orientação aqui, a decisão profissional, tá? Corroborando, com o pensamento, aqui a questão do processo. O trabalho em si, ele deve o que aqui? Trabalhar uma questão aqui dos relacionamentos, da transformação aqui. Da transformação aqui da sociedade, da transformação aqui da sociedade. O trabalho é um fenômeno grande de complexidade, de naturalidade,
de manutenção, de desenvolvimento à saúde. Bom, orientação profissional e a crise na adolescência. Então, a adolescência, como conhecemos hoje, se caracteriza por quê? Por uma fase de mudança, né, que vai além das questões biológicas, vem as questões emocional, intelectual, social, né, as novas funções aqui. Não só fisiológicas, cognitivas, psicológicas, a relação aos papéis sociais assumidos pelo indivíduo. Tá? Principalmente aqui o ensino médio, a sociedade e as escolhas profissionais. Tá? Aqui nós temos aqui a questão, né, da identidade ocupacional, que está diretamente ligada à identidade pessoal, a questão das identificações do adolescente, nos colocam aqui na identidade ocupacional, uma das principais tarefas desenvolvidas da adolescência. Então, a crise vivida, aquilo que eu coloquei lá no início. Lógico, você poderá atender um adolescente para orientação profissional, para orientação profissional, tranquilo. Mas você poderá chegar a um adolescente em crise. Tá? Então, nós temos aqui a volta, né, dos 16 aos 17 anos, que geralmente ele está terminando o ensino médio, tá? E a família, a sociedade, começa a fazer a pressão para ele ir para a faculdade. Tá? A questão aqui do salário, do status, aí começa. De repente, geralmente eu trabalho com os alunos da área de análise de sistema e de computação lá da Uniandrade. Eu trabalho uma disciplina com eles, que é o trabalho em equipe. E no ano retrasado, eu estava dando aula, pensa uma turminha complicada, né? Tinha uns bem sapeca lá. Tinham saído do ensino médio com 16, 17 anos, e assim, eles me perturbavam mesmo, perturbavam a aula. E várias vezes eu fui conversar com eles e tal, até que um falou para mim assim, professora, eu estou fazendo essa faculdade porque o meu pai me obrigou, eu quero estudar música. Eu falei, então, né, se o teu pai te obrigou a fazer essa faculdade, por que você não entra numa escola de música? Você não precisa fazer uma faculdade, uma universidade de música. Entra para uma escola de música. Então, você não precisa abortar o teu sonho. E ele incomodava, ele acabou a faculdade. Tá? Ele acabou, mas há os trancos e barrancos. Né? Então, pensa a infelicidade desse adolescente, né? De estar lá, num curso, e ele incomodava. Às vezes ele saía da sala, voltava. Um dia mandaram me chamar que ele estava incomodando no corredor. Tive que ir lá. Pensa, o piá. Então, aqui, ó, a questão aqui, né, da decisão, tá? Aqui, a escolha de uma profissão, de uma das decisões de vida, o destino da pessoa, o estilo de vida, a educação, como conviver aqui, a questão aqui das profissões, dos jovens, das carreiras, dos cursos técnicos superiores, do mercado de trabalho. Pessoal, aí aqui não tem como, eu falar de orientação profissional e eu não falar um pouco, tá, sobre a questão, tá, sobre a questão aqui
do ensino médio. Né? O ensino médio, eu vou ser bem sincera com vocês, é um sistema falido no nosso país. E isso vem se arrastando, isso não é de hoje, a culpa não é desse governo, culpar esse governo, não, tá? O ensino médio, ele já vem se arrastando faz tempo, Como que eu posso dizer a vocês que o ensino médio do Brasil funciona se eu tenho 50% dos jovens brasileiros fora do ensino médio? Tá? E se você pegar essa meninada aí e começar a perguntar para eles o que eles pensam sobre a escola e sobre o ensino médio, uma boa parte vai dizer que se sente o quê? Desmotivado. Claro que eu não tenho esses dados, tá? Desmotivado. Não é atrativo, Existe o BNCC do ensino médio que está rondando por aí, mas ele não foi aprovado. Existe uma equipe no MEC estudando o ensino médio, estudando essa BNCC, que já foi discutida nacionalmente, tá? Mas não se chegou a um veredito. Eu li uma parte dela, eu acho que ela é uma proposta interessante, Vai se trabalhar principalmente a questão do autoconhecimento, trabalhar isso com o estudante. Mas vamos ver o que vai dar isso, tá? Então, considerando aqui a complexidade da vivência do adolescente nos aspectos da vida profissional, da atualidade, da realidade que nós encontramos hoje no nosso país, ainda, toda essa questão do desemprego, da crise econômica e por aí afora, tá? A relação às profissões, a relação à orientação, tá? Então, aqui a prática estabelece o quê? Uma drástica divisão entre a infância e a fase adulta, que contribui para o quê? O medo do futuro. O adolescente, ele tem medo do futuro, e aí ele precisa o quê? Estabelecer metas. Esse adolescente, ele precisa estabelecer metas, tá? Aqui, ó. Aí ele vai entrar aqui na questão do ensino superior, aí tem uma centena de cursos, e aí ele vai fazer o quê? Um paradoxo nessa questão, tá? Enquanto que a sociedade torna-se cada vez mais o quê? Globalizada, proporcionadora de uma quantidade infindável de informações instantâneas, não existe uma triagem, não existe um filtro em relação a essas informações. O adolescente cada vez mais desinformado sobre o mercado de trabalho, emprego e carreira, às vezes ele dá um tiro no escuro de tanto o pai, a mãe, sei lá, o tio, o padrinho, sei lá quem encher a paciência, tá? Então, ocorre o que aqui? Um processo de escolha profissional, sem uma informação aqui total. Bom, muitos jovens apresentam dúvidas, tá, em relação à sua escolha. As informações devem ser usadas como uma estratégia, tá? E aqui, conforme a pesquisa aqui da Pereira e Garcia, a internet tem uma influência, olha só, de 71,4%. Quando eu falo que quem educa os filhos hoje são as redes sociais, ó, tá aí. Pais, 54%, a televisão 50%,
os jornais, só que essa pesquisa foi feita em 2007, né? Os jornais 47 e os amigos 45, tá? Levam o que? O adolescente a falar com amigos, a pedir informações sobre os cursos. Aqui, ó, os vários autores vêm discutindo aqui a relação das escolas, da orientação profissional, da questão aqui da aprovação, do comportamento exploratório, vocacional, o desenvolvimento de projetos profissionais entre os jovens, tá? Então, tem muita coisa, muitas escolhas profissionais aí, baseadas em quê? Né? Baseadas em estereotipos e fantasias. Porque cá entre nós, né, pessoal? Em que as redes sociais podem ajudar numa escolha profissional? Bom, de onde vêm as influências? Tá? Que influências que esse jovem vai receber? Tá? Aqui implica em quê? Em variar e convicções políticas, religiosas e situação política, econômica, família, a situação global do planeta, do mundo, as questões econômicas. A família, ela é um elemento importante, que ela pode ajudar ou dificultar. Então, o processo aqui de orientação profissional, o adolescente pode utilizar aqui de maneira consciente ou não. A questão da mídia, dos professores, dos profissionais, dos amigos, também influenciam. Então, identificar um meio aqui de uma ocupação do adolescente. Cria-se o quê? Expectativas, estereotipos em relação àquela profissão. Ele fica, às vezes, vagando, porque os dados que são passados a ele não são concretos. E aqui, a escolha profissional, o interesse, né? A importância aqui, lá na página 6. O mercado de trabalho, a influência da família, né? A família às vezes manipula, né? A família cria uma expectativa em cima daquele adolescente, as críticas, né? As características das famílias, dos amigos, as convicções religiosas, políticas, a situação econômica, a literatura, né, que aponta a família como um dos principais fatores, né, a literatura da psicologia diz que o quê? Que a família tem uma grande influência aqui. Os autores aqui, né, os teóricos que foram apresentados aqui, Soares, Almeida, Pinho, né, vão colocar aqui que os pais têm sim uma expectativa em relação aos filhos, projetam neles, né? Ninguém quer um filho que não tenha um emprego, que não tenha sucesso, que não seja feliz, tá? E aqui a consideração que o adolescente nem sempre reconhece as influências exercidas pela sua família. Às vezes são sutis. Pessoal, eu vou falar aqui da metodologia, de como que os pesquisadores fizeram esta pesquisa. Tá? Fizeram esta pesquisa. Então, iniciamos a pesquisa bibliográfica, né, sobre a orientação. Referencial teórico, eles se basearam em 13 artigos, tá? Daí definiram aqui os objetivos e tal, e entrevistaram 100 alunos do Centro Universitário Tiradentes, tá?
foram aplicados aqui no curso de arquitetura, urbanismo, biomedicina, enfermagem, engenharia civil, fisioterapia, medicina, odontologia, psicologia, nutrição. Os sujeitos pesquisados aqui foram apresentados, daí o termo de consentimento, claro, né? Ficou acordado, análise, as estatísticas e tal. Quais os resultados? Então, a idade dos entrevistados foi de 17 a 22, de 12 aqui 18 a 19, né, mais frequente. Daí aqui tem as estatísticas aqui, a média aqui foi de 18 a 70, em média entre 18, né, e 19 anos aqui. Bom, no 89 afirmou, né, que frequentava o curso, 11 falaram que não, e aqui o curso anterior, né, 90, apenas 9, daí aqui tem as médias. Então, aqui, ó, não identificaram como atribuição da profissão, tá? Não identificando o conteúdo, mercado. Então, eles fazendo também críticas em relação aos cursos que eles estão estudando. Não identificando o conteúdo aprendido, foi uma questão bem citada, tá? Então, muitos criticando os conteúdos trabalhados nesses cursos, que não tem relação com o mundo do trabalho, tá? Aqui, levando em consideração o indivíduo pesquisado, 38 afirmam que as informações prévias sobre o curso foram insuficientes, tá? As alternativas apresentaram valores significativos quanto ao mercado de trabalho, aberto, atraente, 7,69, não identificando as atribuições da profissão. Tá? Então, olha só, a partir daí você vai perceber o quê? Que esses estudantes aí estão perdidos, pessoal. Né? Questionar se antes de cursar o nível superior, o indivíduo procurou algum psicólogo, algum especialista. 75 disseram que não. 26 falaram que sim. Tá? Então, houve aqui o quê? Uma relação com o autoconhecimento e, consequentemente, com a escolha do curso. Aqui, ó, 46 falaram que sim, que foi útil essa orientação, e outros falaram que não. Foi inútil, foi útil, pouco útil, não foi útil. Então, também, né, tem que verificar aqui que tipo, de orientação que eles buscaram. Os cursos entrevistados, né, eles estão matriculados, né, arquitetura, urbanismo. A resposta aqui foi quase a metade questionada, a identificação com a profissão, apresentaram valores como retorno financeiro, engajamento, enfim. Os amigos foram ditos como maior, né, influência, 26%, os pais, 19%, né, família em geral, 17%, tá, professores, 11%, de colegas de trabalho aqui, tá? Então, a pesquisa aqui não bateu com a outra pesquisa lá que colocou mais a família. Aqui houve aqui satisfação, pouco satisfeito, insatisfeito. Identificar o grau de satisfação do sujeito com o apoio na orientação aqui no ensino médio. Tá? Então, nós temos aqui 35% relataram estarem satisfeitos, 29% alegaram não, 24% declararam pouco, e 9% insatisfeito, e 3% pouco insatisfeito. Então, houve mais aqui, para insatisfação, né? Tá?
Quando perguntado sobre o grau de conhecimento sobre o curso que a pessoa está realizando antes do seu ingresso, uma quantidade disse ter um conhecimento razoável, né? E aí os outros de razoável para baixo. Aqui, 80% dos entrevistados disse ter realizado pesquisa sobre o seu curso antes do seu ingresso. Então, tem os percentual aqui. Tá? Aí, aqui, a ansiedade, né? A questão aqui da ansiedade. Da ansiedade foi muito frequente na maioria dos casos, ó. Então, isso tudo nós já trabalhamos, né? A questão da ansiedade aqui, ó. 83% relataram sentir muita ansiedade. 31 mostraram muitos ansiosos, pouco, 24, mas a maioria aqui entra no processo de ansiedade, pessoal, tá? Sobre a importância da orientação profissional e da disponibilização de informações sobre o universo profissional, o adolescente que faz pré-vestibular, 63% reconheceram ser de extrema importância. Então, é isso que eu falo. O ensino médio, às vezes, ensina um monte de bobajada, tá? Mas não prepara esse jovem para a vida, não prepara esse jovem para o mundo, tá? Ok? Aqui, ó, o momento de decorrer, de desistir, 72% disseram que não pensaram, não pensaram, foram na, né, como o povo fala aí, na porra louca. 28 disseram que já pensaram. 21 disseram qual o motivo. 21,42 aqui por cento afirmaram que por insegurança quanto à escolha profissional, foram por outros motivos, insegurança. Então, assim, ó, se você ler, né, esse artigo com mais precisão, com mais aprofundamento, você vai verificar o quê? Que poucos jovens realmente tiveram uma orientação, tiveram um apoio, e construíram essa identidade com a escolha da profissão. Tá? Aqui o processo de orientação, eu estou lá na conclusão. Então, o processo de orientação profissional aqui, a questão, né, do indivíduo, da oportunidade familiar, do contexto sociocultural, econômico, a importância que o trabalho teve aqui na questão da humanidade, de pessoas que acabam sendo identificadas pela profissão. Tá? A questão da maneira capitalista como o trabalho é tratado. Acaba sendo entendido como uma forma de quê? De satisfação para o sujeito. O momento de optar, né, por uma determinada carreira, e às vezes com dificuldade. Então, o futuro profissional é visto como o quê? Um desafio para o adolescente, que se vê diante de quê? De um leque de possibilidades de escolhas de curso, de falta de conhecimento. A pesquisa realizada, que é afirmativa quanto ao número de entrevistados. Então, foi entrevistado bastante aqui, uma amostra bem significativa aqui. Tá? Os recursos utilizados aqui, o serviço de orientação profissional, a questão aqui profissional, a estrutura, a identidade, todos os pressupostos necessários aqui da prática de orientação profissional. A prática deve estar ciente do papel de desempenhar, o psicólogo deve trabalhar primeiramente o acolhimento, trabalhar com rodas de conversa, deixar esse adolescente se expressar, falar, Existem os testes psicológicos também,
mas eu já trabalhei com orientação profissional, hoje eu não trabalho mais, apenas com dinâmica de grupo. Tá? O ideal aqui é trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né? A Unileu faz um trabalho muito interessante, que é eu não vou lembrar bem o nome do projeto. Daqui a pouco vem. Mas eles trabalham com a escolha situacional. Então, por exemplo, né, eles trabalham tanto com a empregabilidade de pessoas com deficiência, quanto com pessoas que não têm deficiência. Então, tinha uma menina surda, que queria ser professora. E eles tinham feito todo o trabalho lá da terapia focal, toda a análise, tudo. E tinha dado nos testes que ela não tinha perfil para ser professora, mas ela queria. Então, o que eles fazem? Eles contactam com alguma instituição e esse profissional fica lá durante um tempo, fazendo eles chamam de orientação situacional. Então, ele vai lá e vai conhecer aquela situação. Imagina se ela quis ser professora ainda. Né? Ela não tinha paciência com as crianças, imagina. Tá? Então, temos que pensar. A família aqui, ela tem um papel muito importante, significativo aqui, na intervenção em desenvolver projetos, em buscar essa questão vocacional, juntamente com os pais devem ser envolvidos nessa orientação. Trabalhar a relação da colaboração junto aos psicólogos, contribuir aqui com os filhos. Esse estudo, ele contribuiu para quê? Tá? Ele contribuiu para quê? Para a caracterização das principais influências sofridas pelo adolescente. Afirma que o fato, na maioria dos casos, na orientação junto ao psicólogo, ao serviço, aos colégios, e hoje existe uma precariedade nesse trabalho, pessoal. A ansiedade, dos adolescentes deve ser vista como uma questão presente na maioria deles. Os resultados aqui, o que se avaliou? Essa precariedade, a realidade dos jovens brasileiros frente à orientação profissional é precária, falta projetos, falta envolvimento, tá? E se conclui aqui, os pesquisadores, que há um alto grau de ansiedade nessa fase, como nós já tínhamos verificado em outros estudos e outros artigos, tá? O acompanhamento profissional, aqui essa crise, tá? A orientação baseada no quê? No autoconhecimento. Para que ele possa ter uma transição mais tranquila e mais segura. E eu vou ser bem clara para vocês, Eu trabalho no ensino superior há mais de 20 anos. Bem mais. E eu nunca vi tantos jovens em crise de ansiedade como nós temos recebido ultimamente na universidade. Nós temos a SINAC, que é um ponto de apoio, mas ainda, a SINAC, ela tem as suas fragilidades. Tá? Nós temos que pensar, enquanto universidade, tá? De como acolher esses jovens, esses estudantes aí com crise de ansiedade, depressão e etc. Então, o ensino médio, ele tem que ser revisto,
na sua totalidade. Pessoal, depois eu vou trabalhar o outro artigo ainda, mas, né? Vamos falar um pouquinho disso. O que vocês pensam? O que vocês aprenderam? Pessoal, existem várias metodologias, existem vários procedimentos. Eu gosto muito da Dulce, da maneira como ela atua, tá? Mas cada um, né? Se alguém tiver interesse em trabalhar com a questão da orientação profissional aí. Bom, alguém quer se manifestar? Alguém quer falar? Pode falar. Pessoal, esse aqui que eu passei para vocês é um livro. Ah, claro que eu não vou trabalhar o livro na totalidade. Eu diria que esse livro, ele é o fechamento da nossa disciplina. Ele vai tratar tanto do atendimento em relação à infância e adolescência. Então, é um livro, né, que eu passei para vocês, em PDF. Claro, nosso foco aqui é adolescência. Mas fica aí o livro, quem tiver tempo de ler, tá? Então, só para ir fechando lá a questão do passo a passo. Então, o acolhimento, você vai fazer as rodas de conversa, você vai trabalhar a questão do eu. A Dulce, ela tem todo o material dela montado. Inclusive, ela tem livros que você pode usar, Ela tem lá todas as sessões montadas. Quanto tempo dura uma orientação profissional? Depende. E agora? Ah, meu pai. Que livro que é, minha filha? Sobre qual assunto? Era sobre depressão? Ah, tá. Então esperem. Vão respondendo aí que eu quero achar o livro da Dulce e do doutor. Ah, eu lembrei. Só um minutinho. Tem, né? Tá. Ah, sim. Agora eu sei. Só um minutinho aqui. Deixa eu tirar daqui. Pessoal, eu vou falando aqui. Tá? Eu vou falando aqui. Podem ir escrevendo ali, respondendo, pessoal. O que vocês pensam sobre a questão da orientação profissional? E agora, seu livreto, cadê você? Ai, droga.
Podem ir batendo um papo aí. Achei. Oi, achei. Se eu achei. Esse aqui é outro. Eu já achei um. Ai, ai. Vamos lá. Cadê o livro da Dulce? Esse livro da Dulce é muito bom. Não sei se eu não andei emprestando. Achei. Achei. Isso, vão escrevendo aí, ó. Eu já achei, só um pouquinho. Então, vamos lá. Já achei os livros. Agora, eu já lembrei também o negócio lá da Unileu. Aqui, ó. Acho muito importante e deveria ser de ordem obrigatória assim que o jovem ingresse no ensino médio. Acho que a pressão é muito para quem não está nem maduro emocionalmente. Muito bem. Então, esse livro, eu vou ter que só tirar a escolha. Isso, senão ela não aparece. Aqui, ó. Tá? Esse livro aqui é o livro da Dulce, tá? Muito bom esse livro, tem todas as técnicas, tudo, tá? Eu vou escrever aqui para vocês, então. O livro é... Opa! Pensando e vivendo a orientação profissional, tá? Dulce Helena Pena Soares, que é lá do vídeo, tá? Vocês pesquisem que ela tem trabalhos maravilhosos. Fiz o curso com ela, tá? Muito boa. Esse aqui é sobre a inclusão, construindo uma sociedade para todos, que é o emprego apoiado, tá? Pesquisem sobre, tá? O emprego, podem continuar escrevendo ali, emprego apoiado, tá? O Romeu Kasumi, tá? Também já tive aula com ele há muitos anos. Sasaki, tá? Pesquisem. Ele que trouxe a questão, a ideia do emprego apoiado, que já tem nos Estados Unidos há muitos anos. A Unileu ele ministra um curso sobre emprego apoiado. Inclusive, eu quero fazer,
tá? E esse é o livro que eu tinha falado aqui, ó. Tá? Então, é muito interessante, eu já vou escrever lá. Tá? O que que ele faz? A crítica sobre a fala. Tá? Então, conversas com crianças. Então, ele coloca aqui, ó. Ele explica muito bem o tipo de fala que nós temos com as crianças e com os adolescentes. Que é uma conversa contraditória. Tá? Muito interessante esse livro aqui. Pais e Filhos, do doutor Haim Ginotto. E tem um outro livro que eu quero passar para vocês também. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Que eu recebi de uma colega. Ai, me enche o saco. Deixa eu ver aqui, Maria Fabiane. Deixa eu só baixar ele. Esse livro é em PDF, tomara que eu consiga baixar. Pessoal, então, acredito que as escolas públicas deveriam ter o melhor preparo para os vestibulandos, que por muitas vezes se sentem perdidos no último ano e as escolas geralmente não auxiliam, estão nem aí, né? Olha as feiras, né, de profissões que as universidades oferecem de graça, nem às vezes para levar os alunos lá eles não levam. Um dos problemas que tenho observado é a influência da mídia, né, mitos, né, daí, cria um YouTube, né, vai ficar milionário. Isso, bem isso, Andressa, muito bem colocado também, tá? Todas as respostas aqui, bem, bem preponderantes aqui. Deixa eu ver se ela baixou o livro que eu quero mandar para vocês, só um pouquinho. Só um minuto. Não baixou. Fabiana. Acho que daqui a pouco ele abre. Pessoal, mais alguma questão? Daí eu vou falar um pouco sobre o atendimento agora. Acho que agora baixou o livro lá que eu quero mandar para vocês. Espera aí. Agora baixou. Só um minuto. Quer ver? Esse livro aqui também é muito bom. Ó, esse aqui trata de toda a psicologia do desenvolvimento. Tá? Ele está em PDF. Opa, deletei.
tá? Ele está em PDF, depois eu vou deixar ele aqui para abrir, ok? Então, eu vou comentar um pouco. Então, a psicoterapia com crianças e adolescentes e o acolhimento, tá? Então, aqui vocês vão verificar, né, a história de vida, a escuta, o vínculo afetivo, o trabalho com as famílias, né? O início aqui, eu vou falar só da parte da adolescência, então o tato, né? O cuidado que você tem, né? Esse livro, ele é mais um material de base para vocês para pesquisa, tá? Então, aqui eles falam dos programas que eles têm, né? Aqui. Eu estou lá na página 17, tá, pessoal? É claro que eu só vou fazer alguns comentários aí rapidinho, tá? A questão aqui da psicoterapia com crianças, né? O acolhimento institucional, a proteção aqui. Eu estou lá na página 18, eu só vou explanar o livro, né? Então, eles vão comentar aqui sobre Winnicott, a questão da adaptação, da necessidade, vai falar da infância, vai falar do sofrimento, da adolescência. Eu estou lá na 21, a história de vida, tá? A escuta na singularidade, né? Lá na página 24. Tá? Então, a questão aqui de realmente trabalhar a escuta, né? Se vocês lerem esse livro, vocês vão observar que praticamente tudo que tem nesse livro nós já trabalhamos. Lá na página 28, ele vai tratar da questão do vínculo afetivo, que nós já trabalhamos, o trabalho com as famílias em rede, então desenvolver projetos. Estou lá na página 31. Desenvolver projetos em rede, trabalhar a questão aqui da complexidade. Pessoal, olha ali o livro baixando. Esse livro é muito bom. Tá? Depois, vocês olham ali. Tá? Eu tô com o WhatsApp ligado, que eu fui lá para baixar o livro. Meu Deus, a gente baixa tanta coisa no computador que ele pira, né? Aqui, ó, trabalho com as famílias em rede, então criar projetos, grupos de apoio, então ele vai trazer isso. Depois, o programa Contato, trabalho em rede. Então, eu achei muito interessante esse livro de eu passar para vocês, porque ele traz alguns programas, ele apresenta algumas propostas aqui de trabalho, tá? Algumas propostas aqui de trabalho, tá? Muito bom aqui. Aí aqui, ó, esse aqui, ó, qual é o programa Contato, trabalho em rede, então oferecer atendimento psicoterápico individual à família, criança ou adolescente, tá? Contribuir aqui com a formação. Então, é um livro contando uma experiência. Lá na página 36, né? Eles vão trazer aqui, ó, criança, adolescente, família, os agentes e serviços de acolhimento, contato, né? Chamado, esse é o nome que eles deram aqui. Os atores, os seus papéis e a entrada no programa. Então, todo passo a passo aqui do programa. Esse livro, ele conta o quê? As experiências. Aí tem aqui os terapeutas voluntários, tá? Serviços, os atendimentos, a metodologia de trabalho, que na página 51, como que eles trabalham, o manejo dos atendimentos. Então, é tudo como eles atuam aqui na relação. Os relatórios, os encontros, tá? E a troca aqui de experiência. Aí os termos, né, dos terapeutas, enfim,
tá? Eles vão trazer aqui tudo, como é feito a parte aqui de atendimento à criança e o adolescente. Desde como, né? Eu vou voltar lá na página 35, tá? Então, aqui, a questão aqui de estabelecer grupos de psicólogos, supervisores, terapeutas, voluntários, estabelecer parcerias, estabelecer um canal de diálogo, promover capacitações aqui para toda a equipe de trabalho, tá? Então, muito interessante aqui, é uma proposta de trabalho. O livro da Dulce também é uma proposta de trabalho. O Romeu traz uma proposta muito interessante, que é o programa apoiado, tá? E aqui eu vou abrir um pouco esse livro, que eu quero que vocês deem uma olhada também. É o Desenvolvimento Humano, tá? Então, esse livro, ele tem 868 páginas, tá? Eu tenho ele como é que eu vou dizer para vocês? Impresso, né? Em papel, só que o meu já é uma versão mais antiga, ó. Então, aqui tem, ó, o desenvolvimento humano, tá? A segunda infância, a terceira infância. Eu estou lá no sumário. O adolescente, o jovem adulto, a idade adulta, a terceira idade e o fim da vida. Tá? E aqui, né, no primeiro capítulo, o estudo do desenvolvimento humano, eu vou dar uma passada aí no livro. Então, ele traz aqui, lá no sumário. Então, no capítulo humano, ele vai falar da questão do desenvolvimento humano, da ciência, das questões hereditárias, da maturação. Tá? No segundo capítulo, ele vai falar da teoria e pesquisa, né? Da questão da teoria e pesquisa, sobre a hereditariedade. E olha que interessante, né? Ele traz, né, algumas perspectivas teóricas. Ele vai trazer sobre a psicanálise, a aprendizagem, a teoria humanista, cognitiva, contextual, etológica. Lá no capítulo 3, ele vai falar sobre, né, concebendo a vida, sobre os genes, os cromossomos, o desenvolvimento pré-natal, né, o papel da mãe, do pai, a influência. No capítulo 4, o livro vai estar trazendo aqui a questão do desenvolvimento físico nos 3 primeiros anos, nascido, da saúde. No capítulo 5, o desenvolvimento cognitivo nos 3 primeiros anos. O livro é muito bom, pessoal. Tá? Lá no capítulo 6, o desenvolvimento psicossocial nos 3 primeiros anos, né? Vai falar das emoções, do temperamento. Capítulo 7, vai falar do desenvolvimento físico, cognitivo. Capítulo 8, o desenvolvimento psicossocial na segunda infância. Aí ele vai para a terceira infância, vai falar lá do desenvolvimento físico, cognitivo. Capítulo 10, ele vai falar da questão, né, psicossocial. Aí o 11, ele vai falar do desenvolvimento físico, cognitivo e da adolescência. No capítulo 12, ele vai falar da questão psicossocial na adolescência. Então, praticamente, vocês vão ver, lógico, que eu não trabalhei todo esse conteúdo nessa profundidade desse livro, até porque nós não tivemos tempo, não tem como, né? Mas tem tudo aqui sobre o jovem, sobre o adulto, sobre a questão do idoso, a terceira idade, o fim da vida.
Então, ele é um livro muito bom. Eu tenho ele, mas ele é numa questão mais antiga. Se vocês olharem lá na página 118, ele vai trazer todo o desenvolvimento do feto. Olha só que graça. Olha só. Então, ele não defende, não é um livro, né, que defende nenhuma linha da pedagogia, mas ele traz toda a formação biológica, do desenvolvimento. Tá? Olha que graça, né? Os bebezinhos ali. Né? Aqui ele vai trazer, ele faz vários questionamentos. Né? Então, ele é um livro bem completo aí para você se aprofundar na fase do desenvolvimento que você venha a ter interesse, tá bom? Bom, pessoal, alguma dúvida? O que você aprendeu? O que você aprendeu? O que você achou da aula? Se você tem. Então, enfim, né? Fica livre agora a palavra. Vamos lá, então. Quem quer se manifestar? O que vocês acharam da aula? O que vocês pensam sobre esse assunto? Dei bastante livro aí para vocês lerem. Tá, crianças? Alguma questão? Mais alguém quer se manifestar? Tá tudo certo, então? Nós temos que pensar, né, que se trabalho com a criança, ele é desafiante, imagina com um adolescente, tá? Imagina com um adolescente, tá? O quanto que ele é desafiante. Ok, pessoal? Mais alguma questão aí? Vamos lá. Tá, eu vou baixar a gravação.